E no vídeo de hoje, pessoal, está recheado de notícias. Tem a demissão que Ricardo Sapinto foi demitido do Vasco e o clube agora está procurando o ex-treinador que já foi do Vasco, Zé Ricardo. Vou te falar também sobre um jogador que já foi liberado do Flamengo e não vai renovar com o clube em 2021. Vou te trazer notícias sobre Tuchel do Paris Saint-Germain, que foi confirmado e foi demitido do clube francês, e muito mais assuntos. Então, se você não é inscrito no meu canal ainda, já sabe, né, galera? Se inscreva nesse canal apertando esse botãozinho vermelho aqui embaixo de inscrever-se. Você vai estar inscrito automaticamente. Ative o sininho e deixe o like, que isso me ajuda bastante. Fala pessoal, beleza com vocês? Estamos em mais um vídeo do Futebol News. Meu nome é Carlos Daniel e galera, primeiramente iremos começar com notícias do Vasco. O Vasco definiu a demissão de Sapinto e vai tentar fechar com Zé Ricardo. Desde outubro, em São Januário, o português não é mais técnico do treinador vascaíno. O diretor de futebol também deve deixar o clube. Novo técnico pode ser anunciado ainda nesta terça-feira. Galera, Ricardo Sapinto não é mais treinador do Vasco. Pouco mais de 2 meses após chegar ao Brasil, o treinador foi demitido nesta terça-feira, depois da derrota por 3-0 para o Atlético Paranaense na Arena da Baixada. O português sai com o time na zona do rebaixamento do Brasileirão em 17º lugar com 28 pontos. Zé Ricardo é o nome mais forte no momento para substituir Sapinto. O treinador foi comunicado na madrugada dessa terça de que não seguirá no clube. O anúncio deve acontecer nas próximas horas. Sapinto comandaria treino na manhã dessa terça, mas durante a madrugada a atividade foi remarcada para a parte da tarde. O elenco foi comunicado por volta da 1h da manhã. A demissão começou a ser costurada na noite de domingo, após o jogo em Curitiba, quando Alexandre Campelo entrou em contato com o presidente eleito Jorge Salgado por telefone. Nesta segunda, os dois se reuniram e definiram a saída. A busca agora é por um novo técnico. Nome que ganhou força nas últimas horas, Zé Ricardo já recebeu contato do Vasco e a negociação está em andamento ainda. Ele já recebeu bem a oferta e avalia com seus representantes. A confirmação deve acontecer nessa terça. Outras mudanças devem ocorrer fora de campo. No clube, desde junho de 2019, o diretor de futebol André Mazuco dificilmente permanece em São Januário. De saída do Internacional, Rodrigo Caetano é o preferido de Jorge Salgado, que toma posse ao fim da primeira quinzena de janeiro. Também está cotado o nome de Alexandre Pássaro, que acaba de deixar o cargo de gerente de futebol do São Paulo. Esses são alguns nomes que o Jorge Salgado quer para o Vasco, né? No caso do Caetano, para o lugar do Mazuco, e o Alexandre Pássaro, que acabou de sair do São Paulo. O Vasco vai ter 3 próximos jogos nesse Brasileirão, ou seja, vão ser 9 pontos disputados. Jogos contra o Atlético Goianiense fora de casa, contra o Botafogo em São Januário e contra o Curitiba aqui em São Januário também. Então, 2 jogos dentro de casa e 1 fora. O Vasco vai disputar 9 pontos agora sem o Ricardo Sapinto e com a chegada de um novo treinador. E galera, o Flamengo liberou o Pedro Rocha, que não terá empréstimo renovado. Pedro Rocha tem contrato de empréstimo com o Flamengo até a próxima quinta-feira, último dia do ano, 31 de dezembro de 2020. Mas, segundo o Dia, foi liberado pelo clube ainda no último sábado, dia 26 de dezembro, e com isso não faz mais parte do elenco. A diretoria rubro-negra tentou ampliar seu empréstimo até o fim do Brasileirão, mas o Spartak Moscou da Rússia só aceitou prorrogar o contrato até agosto, desde que uma compensação financeira, o que não estava nos planos do clube carioca. Pedro Rocha chegou como contratação de peso, mas atuou apenas 11 vezes, em 252 minutos, com um gol marcado após diversos problemas físicos. Tinha salário considerado alto e vinha sendo pouco utilizado, o que pesou para o Flamengo não tentar a sua permanência. Ele foi liberado antes do término do contrato para resolver os trâmites burocráticos antes de voltar ao clube russo. Seu último jogo foi contra o Santos, no último dia 13, quando foi acionado já nos acréscimos. Sequer foi relacionado para o duelo contra o Bahia e, consequentemente, diante do Fortaleza, na qual o Flamengo empatou de 0-0.
E galera, Lucas entrou na justiça contra o Fluminense e cobrava direitos de imagem não pagos, férias, 13º salário, não recolhimento de FGTS, entre outros itens. Na ação ele pedia R$ 1.574.385,38, o valor definido pela sentença do juiz Paulo César Moreira Santos Júnior, no Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro, foi menor, R$ 1.100.000. A decisão ainda cabe recurso. Na sentença, o juiz acatou o pedido de 4 meses de direito de imagem, férias integrais, mais um terço constitucional, 13º salário, não recolhimento de FGTS, multa pelo não pagamento das verbas rescisórias no prazo legal, multa pelo não pagamento das verbas incontroversas, pagamento em dobro por descanso semanal não concedido e feriados trabalhados e 5% de honorários advocatícios. A passagem de Lucas pelo Fluminense. O lateral direito foi um pedido de Abel Braga em 2017 e chegou ao Fluminense emprestado pelo Palmeiras. Lucas foi titular por uma boa parte da temporada, somou 56 jogos e marcou 3 gols pelo tricolor carioca. E galera, o futuro do meia japonês Keisuke Honda deve ser em Portugal. De acordo com o jornal Record, o meia japonês está perto de acertar com o Portimonense, de quem tem uma proposta em mãos. O jogador de 34 anos pediu rescisão contratual com o Botafogo. O vínculo de Honda com o clube do Botafogo vai até o final do Brasileirão, em fevereiro, mas o japonês decidiu abreviar a trajetória dele no clube. A rescisão deve ser oficializada ainda essa semana. Honda tem lesão na coxa esquerda e só teria condição de voltar a atuar na reta final do Brasileiro, um dos motivos para pedir a saída do Botafogo. O Portimonense já havia externado o interesse do meia japonês, agora está perto de ter o caminho livre para sacramentar a contratação. Honda também deve lutar contra De Gol em Portugal. O meia japonês deve ter um objetivo semelhante em Portugal, brigar contra o rebaixamento. O Portimonense é o último colocado do campeonato português com apenas 8 pontos. Ganhou 2 jogos, empatou 2 jogos e perdeu 6 jogos. No Botafogo, o japonês convive com a ameaça de rebaixamento. O clube carioca é o 19º colocado do Campeonato Brasileiro, com 23 pontos, 5 a menos do que o Bahia, primeiro time fora do Z4. O meia japonês soma 27 jogos e 3 gols com a camisa do Botafogo. Ele chegou ao clube em fevereiro. E galera, em arbitral, clubes definem nova fórmula para o Campeonato Carioca de 2021 com pontos corridos. Em encontro presencial, dirigentes realizaram mudanças. Fase preliminar começa dia 16 de janeiro. Em reunião presencial na sede da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, nessa tarde dessa segunda-feira, os clubes decidiram mudanças na fórmula do Campeonato Carioca de 2021, que também é válida para a edição de 2022 do estadual. Serão 12 participantes na fase principal. Serão 11 rodadas com todos se enfrentando. Sistema de pontos corridos com os 4 primeiros classificados fazendo finais e depois semifinais e depois finais, em 2 partidas cada, para a disputa do título do Campeonato Carioca de 2021. Nas semifinais, o primeiro, que enfrenta o 4º colocado, e o segundo, que pega o terceiro, levam vantagens e 2 empates, em pontos ganhos e saldo de gols. Na final, porém, não há vantagem. O campeão da Taça Guanabara vai ser o time que somar mais pontos nas 11 rodadas iniciais. A Taça Rio fica numa disputa à parte entre os que ficarem de 5º a 8º lugar. A fórmula foi aprovada por unanimidade entre os clubes representantes na União. A fase preliminar começa no dia 16 de janeiro e vai até 25 de fevereiro. 6 equipes participam dessa etapa: Cabofriense, Friburguense, Americano, o América e os 2 classificados no B1. No fim desse ano, o campeão Nova Iguaçu e o vice Sampaio Corrêa, apenas um time se classifica para a fase principal do Carioca. A FERJ contratou consultoria de Marcelo Campos Pinto, ex-executivo de esporte da TV Globo, que fez reuniões com dirigentes nas últimas semanas. O representante da Portuguesa ficou com Covid-19 e não foi.
A reunião teve alguns desfalques. O presidente do Madureira, Elias Duba, que é do grupo de risco, não foi e deixou o presidente do Volta Redonda, Flávio Horta, como representante. A FERJ fez exames de Covid-19 na porta para evitar a entrada de pessoas com suspeita ou diagnosticadas com o vírus. O vice-presidente da Portuguesa, João Rego, deu positivo e não entrou. O presidente da Lusa da Ilha, Marcelo Barros, está em fim de quarentena e também não foi. O clube da Ilha do governador foi representado pelo assessor de imprensa André Oliveira. E galera, o River Plate tem baixa em seu elenco antes de encarar o Palmeiras pelas semifinais da Libertadores da América. Segundo o jornal Olé, o clube argentino emprestou o atacante Lucas Prato para o Feyenoord da Holanda até o final de junho de 2021. Aos 32 anos, Prato disputou 13 jogos na temporada com 4 gols marcados. Foram 6 partidas na Libertadores, todas vindo do banco, e 2 bolas na rede adversária. Destaque na decisão da Libertadores de 2018 contra o Boca Juniors, marcou gol nos 2 jogos. Prato já vinha de uma temporada ruim. Foram 21 jogos e nenhum gol na temporada 2019 e 2020. Ele foi a contratação mais cara da história do River, que pagou 14 milhões de dólares para tirá-lo do São Paulo em 2018. Antes do tricolor, o argentino defendeu com sucesso o Atlético Mineiro em solo brasileiro. Eliminado na fase de grupos da Liga Europa, o Feyenoord é o terceiro colocado na Eredivisie, o campeonato holandês, com 29 pontos. O Ajax de David Neres e Antony lidera com 34. O PSV é com 33, o segundo. Para quem não lembra, o Lucas Prato, jogador do River Plate, vai ser emprestado ao Feyenoord da Holanda. Lucas Prato, lembra? O torcedor flamenguista lembra bem dele. Aquele que fez jogada errada e que deu o título de graça ao Flamengo na final da Libertadores do ano passado. O River Plate vai emprestar ele e ele não vai jogar a semifinal da Libertadores contra o Palmeiras. E galera, o Ajax, clube da Holanda, pode fazer proposta para tirar Brenner do São Paulo. Segundo o The Telegraph da Holanda, o clube do Ajax teria oferecido 12 milhões de euros. Aqui no Brasil equivale a 76 milhões de reais, mais bônus. A boa temporada de Brenner no São Paulo vem fazendo com que grandes clubes da Europa fiquem de olho na sua contratação. De acordo com o jornal holandês The Telegraph, o Ajax está muito interessado na contratação do jovem atacante. Segundo o podcast Kick-Off, o gigante da Holanda prepara uma oferta de 12 milhões de euros, como eu falei, que equivale a 76 milhões de reais no Brasil, mais alguns bônus por desempenho para tirar o jovem atacante do São Paulo. Na atual temporada, Brenner já anotou 22 gols e é o artilheiro do tricolor no ano e é o destaque do time treinado por Fernando Diniz. Vale lembrar que nessa temporada de 2020, o Ajax já tirou uma joia do São Paulo, que no caso foi o Antony, que está brilhando e se destacando muito no clube holandês. E galera, Diego Costa está livre no mercado. O Atlético de Madrid divulgou na manhã dessa terça-feira uma nota oficializando em comum acordo a rescisão de contrato do atacante. Segundo o comunicado, o jogador solicitou a saída por motivos pessoais. Ele tinha vínculo com o Atlético até junho de 2021. Na atual temporada, Diego Costa perdeu espaço na equipe de Simeone após a chegada do uruguaio Luizito Soares. Segundo a reportagem do jornal A Marca, o Atlético de Madrid impôs uma multa a Diego Costa de 15 milhões de euros, caso o jogador assine a partir de agora contrato com Barcelona, Real Madrid ou Sevilha. Há também uma penalidade de 4 milhões de euros no caso do atacante de 32 anos jogar em outra equipe que disputa a Champions League. Com 3 passagens pelo Atlético desde 2006, Diego Costa disputou 215 partidas vestindo a camisa do clube, marcando 83 gols e dando 36 assistências. Ele conquistou pelos colchoneiros um espanhol, uma Copa do Rei, uma Liga Europa e 2 Supercopas da Europa pelos colchoneiros. E galera, agora é oficial. Thomas Tuchel é demitido do Paris Saint-Germain. A notícia da demissão
surgiu na imprensa francesa durante a véspera de Natal. O argentino Maurício Pochettino, ex-Tottenham, o português Leonardo Jardim, ex-Mônaco, e o italiano Massimiliano Allegri, ex-Juventus, já são especulados pela imprensa como principais candidatos a comandar o time de Neymar e companhia. Pochettino, que atuou no Paris Saint-Germain como jogador entre 2001 e 2003, é favorito para o cargo. Pela segunda vez, o Paris Saint-Germain demite um treinador com uma temporada em curso. O treinador alemão, vice-campeão da Liga dos Campeões na última temporada, já vinha balançando no cargo há alguns meses, de acordo com a mídia local, por conta da campanha irregular do Paris Saint-Germain. Apesar de se classificar em primeiro lugar na fase de grupos da atual temporada da Champions, o time parisiense patina no campeonato francês, onde ocupa a terceira colocação. Aos 47 anos, Tuchel, que ainda tinha 6 meses de contrato, chegou ao PSG em maio de 2018. Ele conquistou 5 títulos, entre eles 2 campeonatos franceses. No início da atual temporada, reclamou bastante da falta de reforços, fato que levou a atritos com o brasileiro Leonardo, diretor de futebol do clube de Paris. Segundo a imprensa alemã, Tuchel receberia 6 milhões de euros. No Brasil, cerca de 37 milhões de reais de indenização por sua demissão e poderia encontrar trabalho rapidamente no futebol da Inglaterra. Bom, pessoal, ficamos por aqui. E se você gostou desse vídeo, deixa o like, que isso me ajuda bastante, e se inscreva no meu canal se você não é inscrito ainda. É só apertar nesse botãozinho vermelho aqui embaixo de inscrever-se, você estará inscrito automaticamente, e ative o sininho para receber as notificações sempre que eu postar um vídeo novo no canal, beleza? Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!